Então, nós estamos aqui na nossa Biologia 1, no livro 2 ainda, mas pretendo esgotar até semana que vem essa frente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteína e na nossa segunda aula nós vamos falar sobre as enzimas também. Página 8, Biologia 1, livro 2. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de dizer quais objetivos que eu quero que a gente atinja até o final da aula, que é compreender a bioquímica das proteínas e suas funções biológicas, relembrar as principais fontes de proteína, conhecer os benefícios e possíveis prejuízos de uma dieta vegetariana, compreender de forma geral as patologias associadas à sua deficiência e ao seu excesso na alimentação humana, tá bom? Vamos lá. Considerações que nós temos sobre as proteínas, são essas considerações gerais. Substância em maior quantidade e complexidade nas células depois da água. Então, a gente sabe que as proteínas estão ocupando, que nem aqui no gráfico, cerca de 15% dos componentes do nosso corpo. Formada por aminoácidos, e esses aminoácidos terão carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio como componente. Às vezes, também tem o enxofre. Esses aminoácidos se juntam por ligações peptídicas e apresentam origem tanto animal quanto vegetal. Fúngica também, tá, pessoal? As funções biológicas das proteínas podem ser funções estruturais, ou seja, as proteínas vão participar da construção do ser vivo. Aqui nós temos um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é constituído por células, e dentro desse tecido conjuntivo, entre as células, a gente vai ter uma matriz que pode ser chamada de intercelular, intersticial, matriz extracelular, ok? E essa matriz ela pode ter diversos componentes. Nesse caso, a gente está observando aqui que são fibras elásticas, fibras de colágeno. Então, o colágeno é uma proteína abundante no corpo humano. Queratina também. Então, a queratina ela vai estar associada ao tecido epidérmico, lá na parte de revestimento, vai constituir cabelos, pelos, chifres e unhas. Percebam que essa parte aqui, essa parte grossa da pele, né? Ou não da pele só, mas do tecido epitelial. Funções biológicas da proteína, além de tudo, elas podem ser reguladoras, ou seja, proteínas que atuam como enzimas. São substâncias catalisadoras que aceleram as reações químicas. Elas têm uma reação muito específica de um substrato e da enzima nesse sítio ativo. Essa relação a gente fala que é a relação chave e fechadura, modelo chave e fechadura. Algumas proteínas também atuam como hormônios. Hormônios são substâncias, mediadores químicos que são produzidos por glândulas e elas vão atuar em locais distantes, esses hormônios, tá bom? Vão transmitir uma mensagem de um órgão para o outro, de um órgão para o sistema nervoso também. Nesse caso aqui a gente tem uma célula, nós temos o hormônio proteico que é a insulina, tem um receptor proteico também na membrana plasmática. Percebam que a glicose está passando reto, quando a insulina encaixa, a glicose entra na célula, que essa proteína também, esse canal iônico, vai permitir a passagem da glicose para dentro da célula. Nós temos a proteína sendo importante como receptoras, ou seja, são proteínas que estão na superfície da célula. Vão permitir a ligação da membrana com substâncias reguladoras. Recebem informação e produzem um efeito em nível celular. Então, por exemplo, na verdade a gente pode dizer que as proteínas receptoras, elas fazem o reconhecimento da célula. Então, dependendo do tipo de célula que for, apresenta um tipo de proteína de reconhecimento. Cada ser humano apresenta os seus tipos de proteína de reconhecimento. Então, aqui a gente tem dois tipos sanguíneos, o tipo A e o tipo B. Cada um com seu tipo de proteína de reconhecimento diferente. No caso do sangue, a gente dá um nome bem bonitinho para essa proteína, que é o aglutinogênio. Se estamos falando do tipo A, é o aglutinogênio do tipo A. Se estamos falando do tipo B, aglutinogênio do tipo B. Existem outros tipos de receptores, mas esse aqui foi o caso mais simples para falar para vocês. Proteínas podem ser transportadoras, seja ela a proteína como canal que age na membrana, como eu falei para vocês, igual a glicose, que vai do meio extra para o intracelular, através da mediação pela insulina. Essa glicose ela vai passar por um canal chamado de canal proteico ou canal iônico, tudo bem? Vai permitir a passagem de algumas substâncias. E existem proteínas especializadas no transporte de algumas substâncias no sangue. Então, nós temos aí, por exemplo, as lipoproteínas, que no caso vai ser o LDL e o HDL, que a gente fala que é o colesterol bom e ruim.
Mas no final das contas, a gente sabe que o colesterol é um só. São os transportadores de proteínas que são diferentes. Existe o LDL e o VLDL, que são transportadores de proteína que levam o colesterol para periferias, para vasos sanguíneos, para o cérebro, por exemplo. Lá não é um lugar legal de ter um acúmulo de lipídios nas artérias, nos vasos sanguíneos, ok? E o HDL, ele vai, na verdade, transportar esse colesterol em excesso para o fígado, e o fígado vai produzir diversas outras substâncias a partir desse colesterol, substâncias essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Então, aqui, olha que bonitinha, nós temos uma proteína transportadora, no caso, a hemoglobina, junto com a estrutura da hemácia, na verdade, dessa hemoglobina, ela vai estar aqui dentro ligada ao oxigênio ou ligada ao gás carbônico. E nós temos aqui essa outra imagem mostrando justamente o LDL e o LDL depositando no vaso sanguíneo todo o colesterol, em contrapartida o HDL carregando esse colesterol para um outro lado. Tem função reservatória, então a gente sabe que existem algumas proteínas que também têm função de reserva em alguns seres vivos, por exemplo, a albumina no caso dos ovos. Algumas proteínas são defensoras, ou seja, promovem reação de aglutinação na presença de um antígeno. As proteínas defensoras são os anticorpos, que são produzidos a partir de um antígeno específico, a partir dos linfócitos do tipo B. Podem ser proteínas reparadoras também. Proteínas, na verdade, que vão aparecer quando a gente lesiona uma parte do nosso corpo e a gente teria uma hemorragia, ou sangraria bastante, não chegaria a ser uma hemorragia. E nesse processo existem algumas proteínas que são produzidas pela coagulação. Essa proteína é chamada de fibrina. Então, a fibrina são fibras, parece mesmo um esparadrapo, na verdade, que você vai colocar e esse esparadrapo vai começar a conter esse sangramento. Inclusive, se você observar, se arrancar uma casquinha de um machucado, por exemplo, ficar observando sangrar, no primeiro momento sangra bastante. Depois você vai vendo o sangue saindo de apenas pequenos pontos do ferimento. Por que isso vai acontecer? Por conta desse estancamento feito por essa fibrina. Principal função delas, promover a cicatrização. Então, olha que imagem linda, que a gente tem os glóbulos vermelhos querendo sair e a fibrina segurando todo mundo para não sair esse glóbulo vermelho. Outras funções importantes é a função de contração muscular. Proteínas fazem esse processo de contração e de relaxamento. Por isso que o nosso músculo estriado esquelético ele tem uma grande quantidade de fibras. E essas fibras, nós temos dois tipos, que são as fibras de actina e de miosina. Sendo a actina a mais grossa e a miosina um pouquinho mais fina, tá? Enfim, elas são diferenciadas. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas. A actina e a miosina, uma vai deslizar em cima da outra. Então, a actina desliza em cima da miosina e promove a contração muscular. Essa contração e relaxamento devido ao funcionamento de proteínas. Também é importante na locomoção de seres vivos, porque a proteína ela constrói o citoesqueleto da célula, os centríolos são importantes na divisão celular também dos seres vivos, na mitose, na meiose. E esse processo de locomoção dos seres vivos unicelulares, no caso, os seres vivos que se locomovem por pseudópode, que nem essa ameba atrás da substância, essa projeção na membrana vai ser feita por proteínas do citoesqueleto desse ser vivo. E também existem proteínas responsáveis pela bioluminescência, que são seres vivos que emitem luz, a partir de uma proteína chamada de luciferina, que reage com o oxigênio, e essa luciferina ela recebe a energia do Sol e vai armazenando em ligações às suas moléculas. Essa luciferina, reagindo com o oxigênio, vai formar uma substância chamada de oxiluciferina, e nesse processo de oxidação ela vai liberar a energia que ela absorveu ao longo do dia. E essa energia que ela absorveu ao longo do dia vai ser liberada na forma de luz. Então são aqueles seres vivos tipo vagalume que emitem luz. Nos próximos slides eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre a estrutura dos aminoácidos. Até já já.